Ei, calma aí. Você já parou pra pensar que se Deus é tão bom, por que ele ordenou a morte de tantas e tantas pessoas na Bíblia? Esse é um tema bem debatido e, inclusive, muitos ateus usam isso como pretexto para dizer que Deus é injusto. Mas será que é isso mesmo? Vamos começar entendendo a lógica que Deus criou. Veja, na prática, cada ação tem uma consequência, e é literalmente impossível que uma ação venha a ser feita sem que haja uma consequência, seja ela boa ou ruim. Isso faz parte da lógica, certo? Bom, no mundo atual, se largarmos um copo de um lugar alto, o que acontece? Bom, obviamente ele vai cair e quebrar, entendeu? Resultado é o copo quebrado, mas a ação foi você ter largado o copo. É impossível que a sua ação de largar o copo não gere uma consequência, que é o copo quebrado. Então, essa é literalmente a lógica básico do básico. Tendo isso em mente, a compreensão do tema fica bem mais fácil. Vamos pegar um exemplo que está lá em Levítico capítulo 20, versículo 9, que diz: a pessoa que amaldiçoar o pai ou a mãe será morta, e ela será responsável pela sua própria morte, pois amaldiçoou o pai ou a mãe. Então aqui a gente vai achar os mesmos dois elementos que a gente viu no exemplo anterior, que é a causa e a consequência. A causa, o homem ter amaldiçoado pai e mãe, e o resultado, a morte. Isso segundo o próprio texto da Bíblia. Agora ficou claro, não ficou? Talvez você pense, mas Deus é Deus, não é? Ele não podia apenas esquecer ou dar alguma punição mais leve? Sim e não. Meio confuso, mas eu vou explicar. Sim, ele podia esquecer, e não, ele não podia dar uma punição mais leve. Por quê? Porque ele criou a lógica. Quem somos nós para nos opormos à lógica que um ser perfeito, mas muito, infinitamente mais racional que nós criou? Se Deus criou a lógica, é porque é para que ela funcione, não é? Ele age dentro da própria lógica que ele criou. Afirmar que Deus é injusto unicamente por aplicar um juízo sobre uma ação que na verdade é consequência de uma ação causada pela própria pessoa que tem total livre-arbítrio, nós estaríamos cometendo uma contradição lógica enorme. Mas e sobre o sim? O que eu disse sobre Deus poder esquecer o pecado? Então, se Deus é justo, ele logicamente também é amor, porque não existe justiça fora do amor. Então ele criou um mecanismo de sacrifício e expiação dito dentro da própria Bíblia. Como funcionava isso? Ele servia para direcionar a morte, que seria da pessoa, pela consequência, ou melhor, pela ação que ela tomou, a consequência naturalmente cairia sobre ela, que era a morte. Mas Deus via isso, ele não anulava a consequência, mas ele pegava essa consequência e largava sobre um animal. Ou seja, Deus mostrava misericórdia mesmo quando o pecado era grave. Então, deu para entender como Deus é genial? Ele não quebrou a própria lógica, ele apenas achou uma solução para algo que aparentemente parecia não ter solução. Porque o ser humano não consegue ser perfeito logicamente, não tem como não pecar simplesmente, mas Deus conseguiu achar um jeito de fazer com que nós nos chegássemos a Ele sem que nós fôssemos destruídos pelos nossos pecados. E é claro que Deus não pode deixar que uma ação fique sem consequências, afinal Ele que criou a lógica, mas Ele pode passar as consequências para um animal, como foi feito diversas e diversas vezes no Velho Testamento. Bom, isso é claramente um ato de misericórdia, então dizer que Deus é injusto é muita sacanagem. Claro que quem não se arrependia, consequentemente, não fazia o sacrifício de expiação e acabava morto. Afinal, ele não usava o único recurso que tinha para se livrar da consequência que havia de cair sobre ele, ou seja, a consequência que ele mesmo estava buscando. Aí você me pergunta, Nag, mas quando Deus mandou matar todo mundo na terra de Canaã, e aí? Bom, segue a mesma lógica, o povo de Canaã vivia no pecado, se afundando nas próprias iniquidades, ou seja, eles também buscaram pelas mesmas coisas que as pessoas que pecaram, porque eles também pecaram, então eles cometeram ação e a consequência havia de cair sobre ele. Não é que Deus não tenha dado oportunidade ao arrependimento, afinal Deus dá essa oportunidade a todos, mas eles anos e anos viveram no mesmo pecado sem nunca demonstrar arrependimento. Então, acabou que uma hora a ira caiu sobre eles, a ira que eles acumularam para si próprios tempos e tempos. Uma prova que eles também podiam chegar ao arrependimento é o exemplo de Raabe. Para quem não sabe, Raabe também era uma cananeia e ela era prostituta. E olha que curioso, mesmo ela sendo prostituta, o arrependimento é tão poderoso que fez com que sobre ela não caíssem as consequências dos seus atos, mas pelo contrário, ela continuou vivendo na terra e não foi expulsa pelos israelitas. E adivinha? Ela acabou fazendo parte da própria genealogia de Cristo. Então, que incrível! E também você pode me citar as crianças que acabaram sendo mortas durante o ataque de Israel a Canaã.
Mas é o seguinte, os atos daquelas pessoas foram tão, mas tão podres, foram tantas iniquidades que acabaram simplesmente contaminando toda a terra, precisando assim de uma limpa total e extrema, tanto que as casas e tudo que tinha lá foi queimado e também os animais deveriam ser mortos. Mas lembremos que aquelas crianças que infelizmente acabaram sendo mortas por causa da iniquidade da terra, elas não foram para o inferno, elas estão hoje com Deus. Inclusive, esse tópico, ele é tão interessante que ele poderia render o vídeo inteiro. Inclusive, ia precisar de um vídeo maior para conseguir explicar direitinho tudo e destrinchar tudo sobre o assunto. Bom, meus amigos, em geral, essa é a explicação. Mas lembre-se, nada disso se aplica mais hoje em dia. Estamos num tempo de graça, pois o Cordeiro Perfeito já foi oferecido e o que era da lei ficou no passado. Hoje vivemos pela graça. Basta um coração arrependido e disposto a mudar para conseguir o perdão de Deus por meio de Cristo, e assim chegar à mudança genuína, sem necessitar de sacrifícios reais de sangue. Espero que tenha dado para entender e tenha abrido sua mente. Fica com Cristo e até a próxima.